Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Aqui a gente tá para mais uma semana de culto infantil. Essa semana o tio Dani que vai conduzir e a gente tá indo agora para a segunda semana da campanha de missões nacionais que a gente tá passando agora, que tem como tema Porque Ele Me Amou. A tia Simone semana passada começou a campanha com vocês e agora eu vou continuar com o segundo tema. Então, vamos só tentar voltar lá atrás para lembrar um pouquinho do que a tia Simone falou. Vocês lembram? Ela falou o tema, porque ele me amou, eu amo. Exato, ela falou isso, esse foi o primeiro tema. E antes de eu falar o meu tema e já estragar a surpresa, vamos falar o tema e a divisa junto comigo? Olha, o tema eu já repeti aqui. A gente vai pôr escrito aqui para vocês falarem junto comigo, pode ser? Então vamos lá. Porque ele me amou. Muito bom, esse é o tema. E a divisa, que é o versículo que tem tudo a ver com o tema, é qual? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Muito bem, que tá lá em 1 João 4,19. Perfeito! Então a campanha começou com Porque Ele Me Amou, Eu Amo. A tia Simone contou a história de Esther, vocês lembram? Só que agora a gente vai falar da outra parte. Porque Ele Me Amou, Eu multiplico. Olha aqui o que está escrito aqui. Multiplique. O que será que é Porque Ele Me Amou, Eu multiplico? O que significa multiplicar, será, hein? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes, vamos orar junto para começar a nossa lição? Pode ser? Todo mundo fecha o olhinho. Vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de nós nos reunirmos mais uma vez aqui com todas as crianças. O Senhor esteja cuidando de cada uma, onde quer que elas estejam, das suas famílias, protegendo elas e dirigindo o nosso culto infantil para que seja muito bom e que elas aprendam bastante, guardem tudo bem direitinho no coração delas e que a gente possa pôr em prática tudo aquilo que a gente for aprender hoje. Em nome de Jesus, amém. Isso, gente, perfeito! Mas a tia Simone também ensinou uma coisa semana passada que eu acho que vocês lembram. A música tema da campanha de missões nacionais, né? E ela é muito bonita, ela chama Amo e Multiplico. Então a gente vai lá embaixo na minha casa agora, a Ana vai tocar pra gente e a gente vai cantar essa música, porque a gente vai decorar essa música até o fim da campanha. A gente vai saber essa música, perfeitamente, porque ela é linda e ela fala de tudo que a gente precisa saber sobre essa campanha. No refrão fala, eu amo, multiplico, que é hoje. Oro e reparto. Então, amo já foi, multiplico é hoje. Os próximos vocês já têm um spoiler do que vai ser, tá bom? Bom, gente, então agora a gente vai cantar a música que a gente aprendeu semana passada com a tia Simone, que chama Amo e Multiplico, que inclusive é a música tema da campanha de missões nacionais desse ano das crianças. Então, vamos cantar, a Ana vai tocar pra gente, a gente vai cantar, eu canto daqui, vocês cantam daí, porque no fim desse mês inteiro a gente tem que ter decorado a letra dessa música pra ficar bem gravada na nossa cabeça, pode ser? Vamos lá? No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformados pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão.
não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Yes! Muito bom, gente. Ficou lindo. Então, gente, a história de hoje volta lá atrás, mas não tão lá atrás. Ela se passa exatamente depois que Jesus morreu. E vocês lembram o que aconteceu depois que Jesus morreu? Ele ressuscitou. Mas depois que ele ressuscitou, qual que é a história que vem depois? Você já parou pra pensar nisso? Eu sei, porque eu vou contar hoje pra vocês. Mas depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra, depois que ele ressuscitou, com os discípulos dele, que ele ensinava os discípulos dele. E os discípulos dele, Jesus era o mestre deles, né? Então Jesus ficou mais 40 dias aqui na terra e ele viajava com os discípulos e conversava, ensinava. Então durante esses 40 dias foi um momento que os discípulos ainda tiveram com Jesus. Mas depois desses 40 dias, Jesus precisou ir embora. Olha só, mas pra onde que ele foi? Será que ele voltou pra casa dele? De certa forma ele voltou pra casa dele. Mas a casa dele é lá no céu. Então ele subiu aos céus e foi lá morar com quem? Com Deus. Ele foi morar e foi sentar. A Bíblia fala que ele está sentado à direita de Deus. Ou seja, eles estão lá no céu esperando para um dia que todos nós possamos estar juntos lá, né? Mas Jesus subiu e os discípulos ficaram aqui, né? Os discípulos devem ter se perguntado, e agora? O que a gente vai fazer sem Jesus? Mas Jesus tinha feito uma promessa para eles. Jesus prometeu que assim que ele fosse para o céu, ele não ia deixar os discípulos sozinhos aqui, sem nada, abandonados. Ele ia deixar o Espírito Santo. Isso é estranho. Como que Jesus ia deixar o Espírito Santo? Mas, na verdade, o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, Jesus prometeu que quando ele subisse ao céu, o Espírito Santo ia estar aqui com todos aqueles que são crentes, que creem que Jesus morreu na cruz e que nos salvou. Para todos esses que são crentes e creem que Jesus nos salvou, o Espírito Santo, ele habita na gente. Ele mora no nosso coração e ele é o próprio Deus e é ele que ajuda a gente a saber o que é certo, o que é o errado, a saber o que agrada o Papai do Céu, quando ele fica chateado quando a gente faz alguma coisa errada, sabe? Então, quando a gente faz um pecado, o Espírito Santo que mora na gente, ele incomoda a gente para que a gente se arrependa daquele pecado e não faça mais. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida foi o presente que Jesus deixou para todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e que é o nosso Salvador. E aí, os discípulos começaram a fazer a ordem explícita de Jesus, que era qual? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Repete comigo. Ide é vá por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a toda pessoa, a toda criação. E aí, essa foi uma ordem de Deus que está inclusive lá em Marcos 16:15. Esse foi um versículo de Jesus que Jesus deixou antes de Jesus subir aos céus. Ou seja, os discípulos eles tinham uma tarefa, uma missão, que é a mesma que a gente tem até hoje. Se espalhar pelo mundo, se enfiar em cada cantinho na escola, no trabalho, no restaurante, aonde você quiser, e falar de Jesus, pregar o evangelho, que é a Bíblia, a todas as pessoas. E era isso que os discípulos começaram a fazer. Mas quando os discípulos viram que Jesus subiu ao céu, eles devem ter ficado um pouco preocupados, do tipo, mas por onde que a gente começa? O que a gente faz primeiro? E aí eles lembraram dessa ordem de Jesus. E aí eles decidiram, a gente vai falar de Jesus. Então eles começaram a ir
para cada pessoa, cada amigo, a família, para cada pessoa que eles encontravam na rua, eles começaram a falar de Jesus, que Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, mas Jesus veio ao mundo com uma missão muito importante. Ele era o Filho de Deus enviado para morrer pelos nossos pecados, para que a gente, através de Jesus, pudesse crer que ele ressuscitou e que ele nos dá uma vida eterna. Quando a gente crê nisso, e a gente toma isso como verdade para a nossa vida, Jesus vem morar no nosso coração, né? E essas pessoas começaram a contar para outras pessoas de Jesus. Então o evangelho, a palavra de Deus, começou a se espalhar por todo lugar. Então, na verdade, começou com os discípulos. Os discípulos contaram para outras pessoas e essas outras pessoas começaram a espalhar tudo isso. Lembra da ordem de Jesus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que num determinado dia, estava tendo uma festa, onde todos esses cristãos, essas pessoas crentes que criam em Jesus, que tinham acreditado que Jesus era o Salvador, elas estavam reunidas nesse lugar. E aí, nesse dia, alguma coisa muito espetacular aconteceu. Mas muito espetacular mesmo, vocês não acreditam. Nesse dia, foi o dia que o Espírito Santo desceu e veio habitar em cada cristão. Lembra que Jesus tinha feito a promessa que um dia o Espírito Santo ia vir habitar na vida de cada cristão? Era aquele dia. Tava todo mundo reunido. E as pessoas naquele dia, elas eram de vários lugares. Então, cada pessoa falava uma língua. Por exemplo, imagina que um dia, num culto na igreja, resolveu chegar cada pessoa de uma parte do mundo. Então tem do Brasil, tem dos Estados Unidos que fala inglês, tem do Japão que fala japonês, tem da China que fala mandarim, tem da Áustria que fala, acho que alemão, e aí tem pessoas de todos os lugares que são cristãs, acreditam em Deus e creem que Ele é o Filho de Deus, nosso Salvador, mas não falam a mesma língua. Naquele dia, gente, olha só, o Espírito Santo, Deus enviou o Espírito Santo para habitar no coração de cada uma daquelas pessoas. E naquele dia, Pedro estava pregando. Pedro era um discípulo de Jesus. Ele estava testemunhando do amor de Deus. Ele estava falando daquilo que ele viveu com Jesus quando Jesus estava aqui na Terra, né? Porque eles viveram muito com Jesus, aprenderam um monte de coisa. E aquele dia, muitas pessoas aceitaram Jesus. Mas mais do que isso, cada pessoa falava uma língua. Mas aquele dia aconteceu um milagre tão grande que todas aquelas línguas misturadas, por mais que cada um falasse uma língua, todas as pessoas conseguiam entender aquilo que estava sendo falado. É como se a mente de cada pessoa houvesse uma tradução simultânea. Então, o que Pedro falava numa língua, a outra pessoa ouvia em outra. Olha que milagre. E quem fez esse milagre? Só pode ser Deus, porque Deus tinha um propósito para isso. Todos ali eram cristãos. E naquele dia, o Espírito Santo passou a habitar na vida de cada pessoa que estava ali e que tinha aceitado Jesus como seu Salvador. Então, a partir daquele dia, o Espírito Santo começou a habitar no coração daquelas pessoas e a gente diz que começou a ser edificada a igreja. O que é a igreja? A igreja não é um templo. A igreja somos todos nós que, como corpo, formamos a igreja de Cristo, todos nós, os salvos, os cristãos, né? Então, a partir daquele dia, começou a igreja. Então, os discípulos de Jesus, que foram os primeiros a começar a espalhar o evangelho para todas as pessoas que eles conheciam, eles foram como pondo as primeiras pedrinhas para construir a igreja de Cristo. E aí, a partir das primeiras pedras que eles foram, outras pessoas foram ouvindo de Jesus. E essa igreja foi sendo edificada. E aí, pessoas foram levando, viajando, falando de Jesus pelo mundo inteiro, até que a gente ouviu falar de Jesus. Já pensou? Como que a Bíblia chegou pra gente? Alguém entregou uma Bíblia para outra pessoa, que entregou para outra, que traduziu a Bíblia, e enfim, a Bíblia chegou na nossa língua hoje pra gente. É por isso que a gente pode conhecer sobre Jesus. Então, isso só aconteceu porque lá, muito tempo atrás, os discípulos de Jesus obedeceram uma ordem muito expressa de Jesus, que dizia: ide por todo mundo. E eles foram. E o que eles fizeram? Eles multiplicaram. Eles eram poucos discípulos, mas os poucos discípulos falaram para outras pessoas e fizeram novos discípulos. Esses discípulos que foram multiplicados começaram a falar mais e multiplicaram ainda mais, fizeram novos discípulos. Então, a nossa tarefa hoje, além de conhecer a Bíblia, conhecer essa notícia maravilhosa que é o Evangelho, a nossa missão é multiplicar. Eu amo
eu multiplico. Hoje é a segunda parte do nosso mês sobre missões nacionais, que fala, porque ele me amou, eu multiplico. E a gente só multiplica, a gente só passa essa mensagem adiante, porque Jesus amou a gente, se entregou por nós, e hoje nós podemos falar do que ele fez pela gente, não é? Que tá na Bíblia, que tá na palavra de Deus. Então é isso que a gente tem que fazer. Assim como os discípulos foram edificando as pedras e construindo a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo hoje. E nós temos que ir edificando essa igreja e deixar essa igreja bem grande, bem robusta, bem comprida, porque essa igreja ela nunca morre, esse prédio não cai. As pessoas vão edificando quando elas falam de Jesus e levam Jesus a outras pessoas. Bom, agora a gente voltou da história, então eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar para vocês. Mas o ponto é, a nossa lição falava sobre o quê? Porque ele me amou, eu multiplico. Então o que a gente pode tirar disso, tio Dani, dessa lição que a gente aprendeu hoje, da história que veio depois de Jesus? Gente, a gente precisa multiplicar. A gente precisa ser como os discípulos de Jesus, porque eles falavam sem medo, eles não tinham medo de nada, eles iam na escola, no trabalho, no restaurante, qualquer lugar que eles pudessem, eles falavam de Jesus. E é assim que a gente tem que ser, porque Jesus chamou a gente para o quê? Para falar de Jesus, para ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho. Aqui a gente está falando de missões nacionais, então a gente não precisa ir muito longe, olha aqui. Missões nacionais, a gente pode ir em qualquer lugar da nossa nação. Aqui o Brasil ele é muito grande, então a gente pode ir lá para Recife, que é lá no Nordeste, ou a gente pode ir lá para Santa Catarina, que é lá no Sul, ou a gente pode ir para Minas Gerais, que é aqui pertinho, ou a gente pode ir lá para o Amazonas, que é lá no Norte, qualquer lugar, ou a gente pode ir para nossa escola, a gente pode ir para a casa dos nossos avós, falar de Jesus se eles não tiverem. A gente tem um monte de gente que a gente pode falar de Jesus e às vezes a gente fica quietinho, a gente tem vergonha. Mas vocês acham que os discípulos tinham vergonha naquela época? Gente, eles venciam todo medo. Vários dos discípulos, inclusive, morreram porque eles falavam de Jesus naquela época. As pessoas não aceitavam muito bem isso. Hoje, aqui no Brasil, a gente é totalmente livre. Ninguém impede a gente de falar de Jesus. Qualquer lugar que a gente for, gente, a gente pode falar de Jesus. Então por que não falar? Não é verdade? Então vocês precisam falar. Eu preciso falar. Todo mundo precisa falar. Para que a gente consiga alcançar a nossa nação inteira para Jesus. E depois que a gente alcançar o Brasil inteiro, a gente alcançar o mundo inteiro. E alcançar todo mundo que a gente conseguir. Através da nossa vida. Não é verdade? Então, essa foi a lição de hoje, esse foi o ensinamento de hoje. Eu espero que você guarde isso no seu coração e comece a praticar. Mesmo agora na quarentena, você pode mandar uma mensagem para o seu amigo, você pode conversar com ele, perguntar no que ele crê, se ele gostaria de crer em Jesus como você pode fazer várias coisas. Usa a sua imaginação e deixa Deus te usar para ele fazer o que ele quer através da sua vida. Pode ser? Vamos orar para terminar? Senhor Deus, te agradecemos por essa lição, agradecemos pela mensagem do Senhor passada aqui, que a gente possa fazer uso dela, que a gente possa conseguir pôr em prática, o Senhor nos dê coragem para testemunhar, para multiplicar o seu amor e para alcançar o máximo de pessoas que a gente conseguir, os nossos amigos, a nossa família, todo mundo. Que o Brasil inteiro seja ganho para o Senhor e que a gente seja uma nação que todo mundo aqui serve ao Senhor e é filho de Deus. Obrigado por tudo e continue cuidando da nossa semana. Em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Vejo vocês na próxima semana, mas aí é outro professor. Beijo, tchau, tchau.